programa número 1 do Lideranças Empresariais. Seja muito bem-vindo. É um espaço para partilhar conhecimento, ideias, experiências, pensamentos, partilhar o que de melhor se faz no país numa altura em que a iniciativa privada é primordial. Quinzenalmente estaremos aqui numa parceria com o LIDE, o Grupo de Líderes Empresariais, para debater temas económicos e políticos relevantes. O LIDE é uma organização empresarial que nasceu no Brasil em 2013 e que reúne líderes das maiores e mais reputadas empresas. O LIDE Internacional é já uma organização à escala global, está presente em 4 continentes e chegou a Portugal este ano, a 1 de julho, com a mesma filosofia, contribuir para um país economicamente mais competitivo. Feita esta apresentação, lançamos o tema que nos serve de base à reflexão e ao debate. Hoje discutimos a independência dos auditores. A Comissão Europeia publicou, no passado dia 13 de outubro de 2010, um livro verde intitulado Política da Auditoria, as lições da crise, voltando a colocar a tónica em temas que têm sido amplamente discutidos nos últimos 10 anos no pós-Enron. São convidados em estúdio Nasser Sattar, o presidente do Comitê de Gestão do LIDE Portugal, Maria dos Anjos Capote, vogal da CMVM, Ricardo Pinheiro, partner da PwC, Vítor Ribeirinho, partner da KPMG e Vítor Gonçalves, presidente da Comissão de Auditoria da Zone e EDP. A todos, muito bem-vindos, muito obrigada por estarem neste programa de estreia do Lideranças Empresariais. Gostava, Nasser Sattar, de lhe dar assim as boas-vindas também neste início de parceria e, antes de mais, perguntar-lhe se é ou não relevante esta preocupação da Comissão Europeia relativamente à independência dos auditores. Muito obrigado. Muito boa noite a todos. Em primeiro lugar, gostava de agradecer a vossa presença aqui neste debate e o primeiro programa que LIDE Portugal, em parceria com o Económico TV, lançou, num tema que é da importância, que neste momento, como sabem, está a ser debatido em Bruxelas pelos comissários em relação da matéria de Green Paper. Eu antes só também fazia aqui um ponto. O LIDE, como disse, é uma organização que nasceu em Portugal na sua internacionalização no passado dia 1 de julho e tem como objetivo, além de criar uma plataforma de intercâmbio entre os nossos empresários e particularmente apoiar na internacionalização, também tem como objetivo de criar debates de matérias de interesse público. E é nesse sentido que este primeiro programa foi escolhido o tema que neste momento é muito importante em relação aos auditores, a governança das sociedades, e que o Green Paper veio lançar um debate muito aberto sobre vários temas. Eu faria um pequeno enquadramento antes de passar a palavra aos nossos participantes. Um dos temas importantes que está a ser debatido na proposta que o Comissário Europeu, o Michel Barnier, que fez a proposta no Green Paper, é a rotação dos auditores obrigatória. Esta rotação dos auditores obrigatória advém da crença que isto iria melhorar de facto a contribuição para a independência dos auditores, mas obviamente os nossos participantes poderão dar os diferentes pontos de vista associados a este ponto em particular. Outra das questões que tem levantado é efetivamente a prestação de serviços, outros serviços para empresas, pelos próprios auditores. Este tema, em termos de legislação atual, já enquadra-se no regulamento que a CMVM tem, de recomendações e dos serviços proibidos pelos auditores, como também os serviços que são permitidos. Esses serviços permitidos ainda têm uma aprovação prévia das comissões das auditorias e, portanto, há um controlo para, de facto, garantir que não há questões de conflitos de interesses entre a auditoria e a prestação de serviços, que é outra matéria importante que também está a ser debatida. O terceiro ponto, que é um ponto muito crítico em relação àquilo que está a ser, o que existe hoje e que está a ser proposto, é a proibição total dos outros serviços a qualquer entidade, independentemente de ser auditada ou não pela própria auditora. E o quarto, o que eu também gostaria de levantar aqui, é efetivamente a introdução na auditoria das empresas de uma outra pequena ou média dimensão firma para participar na auditoria. Que isto também, de certeza, os nossos participantes terão um contributo
para fazer. Eu começava por perguntar à doutora Maria dos Anjos se de facto essas propostas que estão a ser apreciadas irão contribuir, porque é a intenção, para uma melhor independência dos auditores e uma maior transparência, de facto podem ter efeitos opostos, nomeadamente se algumas dessas medidas mais radicais forem assumidas, no sentido de haver um esvaziamento do talento que as empresas têm para atrair, na medida que prestam serviços de diferentes matérias e que, obviamente, isto também é uma atração para os licenciados entrarem nessas firmas. Portanto, se a doutora pudesse começar por aí. Eu, antes de mais, saudava esta iniciativa, penso que é muito interessante, um tema que é tão atual, não só em termos nacionais, em termos comunitários e internacionais, e, portanto, eu penso que é de saudar este primeiro tema neste primeiro programa. Depois, eu gostaria de, respondendo ao repto que o Sr. me lançou, de dizer que as posições que tentarei defender são posições à luz da experiência dos casos ocorridos, isto é, das situações que nós temos vindo a viver recentemente. Portanto, são digamos, posições que, tendo, obviamente, uma filosofia e alguma concepção teórica, surgem, sobretudo, tentam ser o resultado dos ensinamentos dos casos mais recentes ou dos casos que temos vivido. E de facto, aquilo que hoje se verifica em todos estes documentos que temos todos acesso, a expressão que nós encontramos quase comum a todos eles é que a crise financeira, eu queria, para não dizer nada que não esteja escrito, pôs em questão o trabalho dos auditores, não é? Esta é a premissa da qual parte depois toda a discussão. E é ligado a esta questão, depois surge o problema da independência, não é? E em que medida, e parece que aí todos estamos de acordo, e não é de agora, já há uns anos, há muito tempo, ou desde sempre, que obviamente que a independência é um requisito que é fundamental e óbvio para o exercício da atividade de auditoria. Agora, a independência é uma avaliação contínua, não é? Não é uma avaliação esporádica, nem dirigida a um momento em concreto. É uma avaliação contínua, não é? A aferição da independência tem que se fazer sempre, não é? E para esta aferição há, de facto, fatores que foram já aqui referidos, que são importantes, como a questão da rotatividade das firmas de auditoria, a questão da prestação de serviços para além dos serviços de auditoria ao mesmo cliente. Penso que há que colocar a questão no sentido da mesma entidade prestar outros serviços e serviços de auditoria simultaneamente ao mesmo cliente. É evidente que uma entidade uma empresa de auditoria pode ter uma componente de consultoria para determinados clientes ou uma componente de auditoria para outros clientes. Mas aqui a falar, no mesmo cliente se prestar o mesmo tipo de serviços. Mas também há outras questões que me parecem ser, talvez não possamos discuti-las todas hoje aqui, mas que também são importantes, que têm a ver com a questão das nomeações, os critérios de nomeação dos auditores, a questão da remuneração. E eu diria que, em termos de remuneração, a componente remuneratória, não é? A remuneração, qual é o pacote remuneratório que estamos a falar? E também um outro aspecto que me parece que é relevante e que nisso temos já algum conforto, em termos até legislativos, que é a possibilidade de haver um certo vai e vem entre empresas de auditoria e quadros de empresas auditadas. São com certeza algumas das questões que vamos ter a oportunidade de analisar, ainda que individualmente. Deixe-me só acabar. Diga. As posições da Comissão, tal como as conheço, não parecem assim tão radicais. Portanto, respondendo à questão, exatamente. Eu gostava de lhe perguntar exatamente, estas propostas da Comissão surgem porque considera que o quadro legal atual não garante a independência necessária para o trabalho dos auditores?
O quadro legal, quer dizer, a independência não é só o quadro legal que a tem que garantir. Aliás, os auditores têm um código de ética, há questões deontológicas que são igualmente relevantes. E acha que esse código de ética não é o suficiente para garantir a independência do trabalho dos auditores? Como em todas as situações, é necessário evoluir à medida que a própria realidade assim o exige. Eu gostava de lhe lançar também aqui alguns dados para cima da mesa, nomeadamente que vieram por parte da Ordem dos Auditores dos Estados Unidos. Foi uma resposta ao Green Paper da Comissão Europeia, direcionado em especial ao Comissário Michel Barnier, dizendo que estas medidas mais restritivas sugerem que os auditores tiveram uma responsabilidade significativa na mais recente crise financeira mundial. É também essa a sua opinião e a posição da CMVM? Todos os agentes que intervêm no mercado têm a sua cota de responsabilidade. E os auditores terão naturalmente a sua também. É também essa a sua posição? Há uma responsabilidade dos auditores nesta mais recente crise financeira mundial? Eu antes de ir à responsabilidade dos auditores, eu gostava só de voltar, se me permite, um minuto atrás, para enquadrar aqui um bocadinho aquilo que se discute no âmbito do Green Paper. Aquilo que se discute no âmbito do Green Paper, obviamente o Nasser referiu aqui especificamente o tema da rotação, o tema da independência, mas o tema do Green Paper enquadra aqui, e a nossa visão sobre o Green Paper não é necessariamente negativa em todos os aspectos, porque o Green Paper, como a doutora Maria dos Anjos Capote teve a oportunidade de esclarecer, vem obviamente num contexto atual de crise, em que estamos de facto mergulhados, em que é questionável um conjunto de factos e de fatores relacionados com os agentes económicos, com os supervisores, com os reguladores, com os auditores, e vem aqui falar em 5 tópicos principais. Primeiro tópico, como é que nós estamos a fazer os nossos trabalhos de auditoria, e aqui fala-se em temas como melhorar ou não a qualidade dos relatórios de auditoria, aplicar ou não de uma forma integral as normas internacionais de auditoria a todas as empresas, sejam pequenas e médias empresas, sejam empresas cotadas, a forma como os auditores comunicam com os órgãos de fiscalização, que é um fator fundamental de coordenação e de supervisão das entidades que são auditadas, a infraestrutura de regulação, isto é, em que medida é que nós devemos ter um super regulador a nível europeu ou a nível até global para regular a atividade dos auditores, os temas de governance das próprias empresas de auditoria, vem o Green Paper questionar em que medida é que empresas de auditoria podem ou não ter membros independentes, por exemplo, nos seus boards, é outro aspecto importante, o futuro da auditoria na forma como a conhecemos hoje e, finalmente, aqui este conjunto de pontos que vamos discutir mais à frente, que tem a ver com joint audits, com rotação de auditores e com a independência. Aquilo que falámos aqui, e que a doutora Maria dos Anjos Capote referiu em relação à independência dos auditores, como referiu e bem, existem hoje um conjunto vasto de mecanismos. Este conjunto vasto de mecanismos começa pelos auditores, que têm que seguir códigos de ética e deontologia rigorosos, começam pelas próprias firmas de auditoria, que desde há uns anos a esta parte têm implementados mecanismos que permitem garantir a sua independência, que passam, por exemplo, por todos os colaboradores de uma firma de auditoria declarar a independência em relação aos clientes que auditam, não terem investimentos, não terem empréstimos, caso sejam instituições financeiras, não terem relações profissionais e pessoais com os clientes que auditam. Depois temos os mecanismos, e o professor Vitor Gonçalves com certeza irá dar esse testemunho, os mecanismos que são utilizados por via do Código das Sociedades, em que atribuem aos órgãos de fiscalização responsabilidades concretas de supervisão e coordenação dos trabalhos dos auditores, a prestação de serviços fora do âmbito da auditoria normal, são prestação de serviços que estão muito claramente definidas hoje, desde a transposição da 8ª Diretiva para o nosso direito português. Mas ainda assim, permita-me interrompê-lo, porque é uma imensidão, de facto, a partir do Código Deontológico e o Código de Ética, mas gostava de lhe perguntar diretamente, ainda assim a Comissão Europeia não considera que sejam os mecanismos suficientes para garantir a independência dos auditores? Não considera, e é por isso que o tema está a ser discutido e debatido largamente. Aliás, como referiu no início da peça, portanto, nós estamos a discutir este documento há cerca de um ano. Iremos ter provavelmente uma diretiva comunitária no final do próximo ano, 2012, e como falávamos aqui um bocadinho em off, provavelmente, como em tudo, anda-se um pouquinho para a frente, um pouquinho para trás, e no meio há de estar aqui, de facto, um conjunto de melhorias. Qual é a sua posição, especificamente? A nossa posição é muito clara. Propostas? Relativamente àquilo que diz respeito à melhoria dos processos de auditoria, à reavaliação das eventuais alterações necessárias a fazer às normas internacionais de auditoria, porque o mundo mudou, o mundo que hoje temos é um mundo diferente e, portanto, a KPMG como agente
na economia, obviamente irá dar os seus contributos para que essas normas internacionais de auditoria, se for necessário, sejam alteradas. Agora, o tema da rotação, que provavelmente teremos um pouquinho mais de tempo mais à frente para desenvolver, achamos que há um conjunto de fatores que condicionam, do meu ponto de vista, o fator rotação obrigatória, assim como também, para nós, não é de forma alguma linear que a prestação de serviços fora do âmbito da auditoria, desde que controlados, obviamente, e desde que definidos muito claramente aqueles que podem ser prestados ou não, acho eu, podem ser um garante da nossa independência, e isso, acho, do meu ponto de vista, que é inquestionável, mas depois, mais à frente, iremos Professor falar Vítor disso. Gonçalves, já conseguimos perceber aqui nos primeiros minutos qual é a posição do regulador e também um pouco das empresas da auditoria. Consegue, enfim, através do seu conhecimento e da sua experiência, dar-nos um pouco aquilo que é a visão das empresas que são auditadas relativamente a estas normas? Muito boa noite. Cumprimentar os colegas que estão aqui neste painel hoje, naturalmente, e muito especialmente o LIDE, e desejar que com esta iniciativa desenvolva um melhor conhecimento da função da auditoria no nosso país e desenvolva naturalmente outras iniciativas importantes, como seguramente o vai fazer. Mas eu gostava de, a propósito do que me pergunta, dar nota, digamos, da importância do debate que está a acontecer e da importância da auditoria, porque, tal como já começou a ser referido pelo Dr. Vítor Ribeirinho, este debate surge através da discussão de um Green Paper que, logo na primeira página, chama a atenção da crise que começa em 2007 e depois, de uma forma talvez um bocadinho injusta para os auditores externos, para o conjunto dos auditores, chama a atenção que instituições financeiras, após 2007, que tiveram enormíssimos problemas, apresentaram elevadíssimos prejuízos, tinham sido objetos de relatórios dos seus auditores, onde não aparecia qualquer referência aos problemas das empresas. Ora, eu acho que há aqui, se calhar, alguma injustiça, voltando a referir, para os auditores, porque, como dizia a doutora Maria dos Anjos Capote, estas crises e a crise em que vivemos não tem apenas um culpado, os culpados são variados. E as próprias, digamos, situações financeiras dos bancos, seguramente que não são os únicos culpados dessa situação, os auditores. E, como bem sabemos, quando há vontade deliberada numa instituição de cometer uma fraude e de esconder uma fraude, por vezes não é fácil aos auditores externos detectá-la. E, ao dizer isto, eu não estou a defender os auditores externos, porque é aqui quem os defenda muitíssimo melhor que eu, e eles nem sequer precisam, não é? Mas é também... Feita essa sua introdução diretamente até ao tema, acha efetivamente que é preciso este quadro legal ou não para regular aqui a atividade dos auditores? Ou já há regulação suficiente? O que é preciso é termos efetivamente uma melhor auditoria. Relativamente ao quadro... Em que sentido? É preciso termos uma melhor auditoria na medida em que os auditores fazem uma coisa extremamente simples. Atestam perante as diferentes entidades existentes numa sociedade que a informação financeira que é divulgada para os acionistas e para o público em geral é informação fiável, credível e verdadeira. Ora, isto é completo. Isto não é de sumenos importância em qualquer sociedade. Agora, eles são muitas vezes, os auditores, são apenas um elo da cadeia. Um elo da cadeia muito importante, porque têm que atestar até, no caso, digamos, da revisão legal das contas, têm que atestar legalmente que aquilo é verdade, o que está naquelas contas. Mas contas. são uma parte importante na credibilidade ao mercado? Não, são uma parte fundamental, e sendo uma parte fundamental, a verdade é que não se tem discutido, ou tem-se discutido poucos, nomeadamente muito pouco em Portugal, relativamente à importância desta função. Por isso,
que outro papel ou que outra importância não tivesse, este Green Paper permitiu, a nível da Europa e também em Portugal, porque foram organizadas algumas iniciativas, discutir-se qual é a função do auditor, qual é a função do regulador, qual é a função dos órgãos de supervisão dentro das empresas, porque, e isso é algo que também é referido no Green Paper, tem que haver aqui um enorme diálogo e uma enorme coordenação entre estes diferentes agentes que participam neste processo alargado. E estas medidas em concreto fazem sentido? Vamos lá ver. As medidas fazem sentido e fazem sentido na medida em que levantam ou trazem a discussão. Eu ainda hoje fui ver um site a propósito, na internet, a propósito deste tema, o site da Comissão Europeia, onde se referia que o debate sobre este tema é aquele que teve maior participação desde 2007 ou 2008 dentro da temática do mercado interno. Há muitos auditores e muitas empresas de auditoria que estão interessadas, diretamente interessadas nas respostas ou na evolução. E por isso é importante, se há tanta gente interessada, sejam auditores, sejam supervisores, sejam reguladores, é porque também é importante, porque tem aquela importância de dizer se as contas são fiáveis ou não é? E se devemos investir e se aquilo é verdade. Bem, agora, em primeiro lugar, eu talvez gostasse de fazer aqui um breve comentário relativamente ao aspecto de conteúdo sobre a questão da independência. A independência, como dizia ainda há um pouco a doutora Maria dos Anjos Capote, é algo que não é apenas atestado uma vez, mas é algo que tem que se ir verificando em cada momento, em cada dia. Mas neste aspecto específico dos auditores, parece-me que há dois aspectos que são importantes, que é o que ou costuma ser designado como a independência de facto e a independência aparente. Vamos lá ver. A independência de facto é algo que tem a ver com o compromisso, com a objetividade, com o rigor, o compromisso e levar esse compromisso à prática diária por parte do auditor externo. A independência aparente é algo mais subjetivo. É a leitura que é feita por outrem sobre se aquele auditor, se aquela empresa, se aquela pessoa é efetivamente independente. Isto é, tem um compromisso. E, idealmente, não utopicamente, mas idealmente, ambas as independências devem, ou ambos os aspectos da independência devem ser cumpridos. E, por vezes, é que isso é difícil. É difícil porque muitas das vezes, e aí vou, digamos, ao cerne da sua questão, muitas das vezes a legislação, os regulamentos preocupam-se fundamentalmente com a independência de facto. Se cumpre determinada norma, se aplica determinada norma. Enquanto que a independência mais aparente, mais subjetiva, é uma interpretação que é feita por outrem e que, por vezes, é mais difícil de conseguir e não é conseguido apenas com o cumprimento de normas. E agora aqui levanta-se-nos um outro problema. É que, sendo a atividade de auditoria uma atividade profundamente regulada, essencialmente os mecanismos em vigor são verificar se cumpre ou não cumpre a norma. Há aqui pessoas que sabem bastante mais do que isto. Embora as normas da auditoria não sejam bem umas normas jurídicas tais como nós estamos habituados não, mas são os princípios, por exemplo, os princípios... São normas em termos bastante mais genéricos, bastante amplos, que provavelmente não há outra possibilidade, mas não têm não é possível aferir do cumprimento das normas da auditoria, na minha opinião, os doutores confirmarão, com essa clareza. Ou cumpre ou não cumpre, não é? Dá-me licença de fazer um comentário a esse propósito. Se eu perguntar a qualquer empresa de auditoria qual é a sua abordagem de auditoria, qual é o seu processo de auditoria, a resposta que me é hoje, em 2011, dada é bastante diferente da resposta que me era dada nos anos 60 ou nos anos 70.
Porquê? Nos anos 60 ou nos anos 70 ou nos anos 80 haveria muito maior possibilidade de cada um definir o processo de auditoria na forma como entendia mais adequada. Hoje em dia, se eu perguntar a uma empresa de auditoria qual é o vosso processo de auditoria, fundamentalmente o que eles me dizem é que cumprem as normas internacionalmente aceites, definidas e aceites. Digamos que esta a harmonização começa primeiro por ser continental, Estados Unidos, Europa, e cada vez mais uma harmonização internacional, que com a aproximação das normas, e vou dizer uma coisa que não sei se que os meus colegas, nomeadamente os colegas de mesa, os auditores, estarão completamente de acordo. Cada vez deixa menos possibilidade à criatividade. E deixa muitas vezes deixa possibilidade à criatividade e deixa até possibilidade de as diferentes empresas, e nomeadamente as grandes empresas, se diferenciarem entre elas. Se perguntarmos, nomeadamente aquilo que se costuma designar pelos 4 grandes, qual é que é a diferença entre vós? Ou que perguntaram um dos 4 grandes, qual é a diferença? Nenhum deles provavelmente me vai responder dizendo a nossa abordagem à auditoria é melhor. Penso que isto é difícil acontecer. Quer dizer, a nossa técnica de auditoria é melhor. Não é. Quer dizer, cumprem as normas internacionalmente aceitas. O que ele me vai dizer, provavelmente, é que têm as melhores pessoas, que lhes dão a melhor formação, e não o aspecto técnico. Por isso está a ver a questão da harmonização. Ainda assim, no aspecto técnico, há ainda muito trabalho a ser feito pelo auditor em função exatamente da sua qualidade, enquanto pessoa, enquanto profissional. Muito bem. Avançamos, se calhar, para as propostas da Comissão Europeia. Deixo-lhe para si o primeiro comentário relativamente à nomeação dos auditores. Considera ou não que o atual quadro em que uma empresa nomeia e remunera o próprio auditor deve mudar? Boa noite. Em primeiro lugar, queria agradecer também o convite e saudar os restantes membros aqui deste painel. É com muito gosto que estou aqui para discutir um tema que eu acho que é muito importante a nível setorial, a nível de país, eu diria mesmo a nível de uma região económica. E por isso ele está a ser posto a nível da União Europeia e, no fundo, está a ser tratado com a profundidade e com, enfim, o tempo necessário por parte da Comissão Europeia. Parece-me que este Green Paper, apesar de ter como introdução resultar da crise, ela não resulta propriamente de uma crise que seja exclusivamente da responsabilidade ou que tenha a ver com o trabalho da auditoria propriamente dito, até porque na sua introdução é muito claro, o Green Paper diz que houve um conjunto de intervenientes no mercado, incluindo reguladores, os próprios bancos, os governos e outras entidades, agências de rating, auditores e outros, que, na sua perspectiva, na sua vertente, na sua área de responsabilidade, tiveram a sua cota-parte ou não de responsabilidade naquilo que foi a chamada crise, que começou com uma crise financeira e que, naturalmente, neste momento está a originar uma crise económica com os contornos e com as repercussões que temos. E, a partir daí, realmente, por via da crise e por via daquilo que eu acho que todas estas ocasiões, acho que todos os intervenientes devem realmente reconhecer aquilo que eventualmente correu menos bem, aquilo que eventualmente tem necessidade da sua responsabilidade ou não e quais os aspectos, no fundo, a mudar em termos de futuro. E daí também os auditores, relativamente a este Green Paper e relativamente àquilo que são algumas sugestões de alteração, as devem ponderar, devem colaborar naquilo que acham que é um aumento da qualidade, uma alteração do seu trabalho, um aumento da utilidade do seu trabalho para quem são os utilizadores dos seus relatórios e também, na prática, em tudo aquilo que possa dar uma maior fidedignidade e dar uma maior confiança a toda a informação financeira que periodicamente é apresentada no mercado e que dá origem a um conjunto de decisões por parte de uma série de decisores, quer empresariais, quer, eu diria, governamentais. Ricardo Pinheiro, já voltamos a conversar, por agora fazemos uma curta pausa neste primeiro Lideranças Empresariais, mas esperamos por si já a seguir. Até já.